Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, aqui de Americana, para mais 10 cidades aqui da nossa região, sempre ao vivo aqui nos estúdios da RPTV. Perdão, estou saindo de uma gripe, de vez em quando dá uma enroscada aqui. Hoje, quinta-feira, dia 17 de março de 2018, sempre um convidado especial. Estou aqui com o vereador Wellington Rezende. Vamos falar de assuntos pertinentes aqui à nossa cidade, também ao Estado e também à União. A cidade especificamente, o sistema radial de ônibus que não virou. Né? A gente vai daqui a pouquinho falar sobre tudo isso aí. Wellington, bom dia, bem-vindo, obrigado por você atender aqui o nosso convite para bater um papo aqui no SBN TV News. Bom dia, Magrão, bom dia a todos os televisivos, né, que estão acompanhando a gente aí hoje. Obrigado por estar aqui, pelo convite ter feito a gente. Estamos aqui para responder as perguntas. Você sabe que a gente chama sempre, independente aí dos assuntos, mas sempre tem um assunto pegando, né? A política da cidade, a política do Estado e a política da União sempre tem assunto para a gente estar conversando. Antes da gente chegar aqui na cidade, eu sempre convido, você já sabe disso, para a gente falar um pouquinho aí sobre a política em nível, você que é professor, né? Em nível... Bom, vamos lá então. Nível nacional. Nós temos aí quantos candidatos à presidência da República, Wellington? 23, 19, cada dia cai 3, sobe 2, a gente não sabe exatamente. Né? Sempre tem, nós estamos acompanhando isso, tá vindo sempre a mais, né? Tem hora que o que a gente está vendo é a ampliação sempre do quadro, que cada partido acho que está lançando o seu candidato, e tem muitos ainda que estão nessa interface de verificação para lançar. Então, eu acredito que ainda vai ampliar mais. Mais ainda? Eu acredito. Os partidos estão... Porque todos estão querendo aparecer, porque essa questão que a gente está vendo na cláusula de barreira, então tem que lançar seu candidato, tem que mostrar, para puxar a questão dos votos, porque a cláusula de barreira para 2020, quem não tiver vai estar fora. O partido que não tiver dentro do índice está fora. Então, eu acredito que todos estão lutando para que fique dentro dos índices. O tá fora significa participar do bolo da grana. Também o partido ele realmente está fora também, porque a cláusula de barreira vai impedir que os partidos menores, eles vão ter que se unificar a outros partidos maiores para poder continuar participando, pelo menos da política. Então, isso é um ponto diferente, que não existia anteriormente e que agora eu acredito que vai fazer uma mudança muito radical no número de partidos no nosso país. Só dando uma buscada, a gente tem quantos partidos hoje? 28, 32? Tem mais, 32, acho 32, que é. 32. Quantos esperando para serem homologados ainda? Tem bastante, tem aí vários partidos. Não para essa eleição, agora que não, acho que não tem como... Não tem mais jeito. Não, já foi prazo. Acabou, porque não existe ideologia por isso que a cláusula de barreira veio para justamente estancar esse movimento de ampliação de partidos, porque vai fragmentando tanto que daqui a um pouco você não consegue mais nem articular nenhum projeto de lei, não consegue montar nada, porque cada partido tem os seus interesses, né, e regionais também, e aí fica mais difícil. Então, por isso a cláusula de barreira vem para realmente parar com esse movimento, e os partidos que estão aí na linha de aprovação, eu acredito que não vão virar, porque não vai dar tempo hábil, tem que ter essa porcentagem. A data final de homologação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é 18 ou 28 de agosto? Acho que é 18 de agosto. 18 de agosto, né? Não, a pergunta é a seguinte, porque eu não sei se você concorda, né, dessa maneira que o Partido dos Trabalhadores estão aí tumultuando na minha maneira de ver, porque o ex-presidente é inelegível, todo mundo sabe disso, mas vão apostar nisso aí até o dia 18, né, quando vai ser a homologação ou não da candidatura do ex-presidente, que ajuda a tumultuar um pouco mais aí esse meio de campo que já está muito tumultuado de tanto candidato, né? Esses candidatos novos, por exemplo, o Bolsonaro não posso dizer que é um candidato novo, porque ele já está na política há muito tempo. Amoedo, esse é o nome dele? Eu acho que sobrenome, né? Tem também bom, são vários, me desculpe aqui, que de repente não dá para ter. Qualquer dia eu vou anotar todos aqui para a gente falar. Tem bastante esses novos candidatos, você acredita que vão levar aí a voto suficiente para fazer alguma alteração aí, né, nesse campo, nesse tabuleiro de xadrez que a gente vê? Se eu estiver errado, você me corrija. O Bolsonaro, do outro lado temos aí também Ciro, Alckmin, que está patinando, não decola também, a Marina, que aparece de 4 em 4. Verdade. O pessoal, de repente, faz essa crítica, é uma crítica, porque ela só aparece de 4 em 4. Quem mais que, de repente, a gente pode vislumbrar como candidato a presidente? Aliás, estão a pé de candidato, né? Por isso que eu falei, o volume é grande de candidatos, mas eu vejo assim, a população hoje ela está
ela tem uma consciência devido aos fatores políticos, né, essa questão de desvios financeiros, que nosso país todo dia aparece uma história nova. Parece que não tem fim, né? Parece que não é um buraco sem fundo, né? A gente foi descobrindo no fio da novela e vai desenrolando. Eu acredito muito que a população queira uma pessoa realmente nova. A gente teve essa experiência na questão dos vereadores, né? Então, a população quer pessoas novas que tem um histórico bom, né? Que não tenha nenhum tipo de contaminação que a gente fala. Então, a população está buscando um candidato nessa linha. Então, eu acredito que os que estão aí já, que vêm batalhando, talvez, devido a alguns históricos deles, não seja continuidade. Você acha que o novo tem que ter uma certa experiência? Não adianta ser novo por ser novo, sem ter uma experiência, por exemplo, sei lá, um candidato que assuma a presidência da República sem nenhuma experiência política ou administrativa? Não, correto. Novo pelo novo? Não, sim, eu digo novo, mas que tem uma bagagem de conhecimento, porque às vezes a pessoa é nova. Eu não estou vendo nenhum desses aí com essas qualidades que você está enumerando. Não, sim, mas é o que eu falo que os antigos, por exemplo, o Alckmin já foi quantas vezes governador, ele tem um histórico. Tá, mas hoje a população, você está vendo aí, já apareceu um histórico dele aí com problemas financeiros de desvio. Então, quando aparece algum histórico que a pessoa já respinga, a pessoa já não vai preferir esse tipo de pessoa, por quê? Porque já temos um histórico nacional fortíssimo aí, presidentes, né, que foram presidentes, e o próprio presidente atual também está respingando muito nele. Então, a população quer alguém que seja um pouco diferente, que tenha um carisma melhor, que tenha um histórico profissional, que tenha um trabalho realmente, que seja voltado à população. A população quer alguém que defenda ela. Hoje a gente está vendo muito isso fora disso. Esse meio político hoje, com essas histórias, então por isso que eu estou acabando de concluir isso. Que os que já estão no meio político e que tem um histórico que mancha ou que tem uma contaminação, a população não vai aceitar. Então, ela quer o novo até dentro do meio político, mas que não tenha nenhuma mancha de sujeira, vamos pôr assim, no seu histórico. Esse é o novo que não tenha contaminação, que não tenha nenhuma apresentação disso. Desses todos aí, eu estou vendo aqui só esses mais novos, que de repente ainda não tem envolvimento com a política, que não respingou nada ainda, mas... Como é que é? Se de repente puxar uma pena vai sair uma galinha? Que nem diria na teoria, normalmente hoje, você vê só uma coisa como é que vai, né? Então, eu penso assim, hoje a gente tem que analisar cada candidato, né? Até saiu num site agora, e achei até interessante, uma pessoa colocou, que você clica no candidato, tem todo o histórico, tudo que tem de processo dele. É o detector de corrupção, eu apresento sempre aqui no programa. É interessante. Né? Porque hoje em dia só vota errado quem quiser. Quem quiser. Porque, hoje por exemplo, eu não sei se isso vale para deputado estadual que eu não vi, inclusive... a gente está vendo para presidente. A presidência, com certeza. Deputado estadual também, teve alguns que eu cliquei também e vi lá. Já apareceu. Então, eu não fiz o teste ainda, então não sei. Mas eu verifiquei que é uma coisa interessante de você verificar o candidato. A pessoa tem que buscar o candidato que ela vai votar para poder cobrar depois dele também, né? Nós, como vereadores, somos cobrados porque hoje o eleitor tem esse feedback com a gente. E isso é bom. Então, ele votou em você, ele cobra de você. Olha, você está tomando posição, ou eu estou contra, o que você está fazendo? E a gente está vendo isso muito na Câmara hoje. Eu estou vendo muito isso, retorno à população que votou. Não, olha, você está no caminho certo, é isso, estamos com você, eu acho que você está defendendo a gente. É esse o feedback. Por isso que eu acredito que a população vão trabalhar melhor nessas escolhas, para não errar. Então, o medo de errar hoje, né, num político que não vá defender o país, nós precisamos de um país que saia dessa situação política que interfere na economia. Né? Isso acaba atrapalhando todo mundo. Né? Ontem eu estive entrevistando aqui o vice-prefeito lá de Santa Bárbara do Oeste e falamos a respeito disso também, porque a gente vira e mexe acaba na mesma história. Né? Brasil, o país onde o futuro nunca chega. Né? Faz tempo que você está esperando o futuro chegar aqui no Brasil e ele realmente não chega. Só para dar uma voltinha nessa parte de política, antes da gente chegar aqui em Americana, aqui na Câmara dos Vereadores, onde você está, e todo esse rolo dessa parte radial do transporte da cidade, a respeito dos deputados estaduais. Você vai ser candidato a deputado, Wellington? Não serei candidato. Mas teve um zum aí que você seria. Teve, meu partido mesmo me propôs uma candidata federal, né? Me falou, olha, eu gostaria que fosse, porque o partido é natural, né? Você está na cidade, nós temos 2 vereadores, então a proposta para vir para o vereador é muito mais fácil. Eles me propuseram, o partido havia um interesse
E eu fui muito sério, expliquei para eles, olha, nesse momento não, eu estou com um projeto de vereador, projeto de 4 anos, eu fui eleito para ser vereador. Você acredita que se você saísse agora, por exemplo, o seu eleitor iria olhar para você ressabiado, falou, poxa, o cara queria ficar 4, já saiu no segundo ano, como alguns vão sair aqui agora que foram eleitos nessa última eleição, já estão aí no segundo ano apenas, né, e vão se candidatar a deputado estadual. A gente tem vários, vários não, vários, mais que um, são 3 ou 4, né? Sim. Aqui na Câmara eu não de vejo, Americana. a população ela entende, tá? Pelo menos os meus eleitores têm esse entendimento. Mas eu cheguei a fazer uma pequena pesquisa aí com os eleitores e a preferência foi que eu não saísse também. Então eu fiz uma prévia conversando, é um respeito pelos votos que eu tive. Para quem não se lembra, o Wellington, por favor, para cá, por favor. O Wellington, numa dessas eleições para prefeito, da saída do do ex-prefeito cassado, Diego Denadai, nessa última eleição, você teve muito voto, né, Wellington? Você foi o novo que de repente se apresentou e teve aí um respaldo muito grande dos eleitores, aí quase deu, né, para brigar com o atual prefeito na época. Verdade. Né? Foi legal isso. Foi uma votação porque você foi o novo que apareceu na época. Sim, né? Porque é que eu falo, a população ela quer alguém diferente do que está, né? Dos antigos. A gente fala o modelo antigo, né? A gente considera o modelo antigo. E o pessoal quer alguma coisa, uma pessoa diferente, que faça um trabalho realmente. E aí, eu naquela época fui, né? Teve 22 mil votos, fui bem votado. E agora saí a vereador, por isso que eu acredito o seguinte, é uma opinião minha, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião, tem o seu entendimento. Na minha opinião, eu tenho que manter os 4 anos, mostrar à população da minha capacidade pessoal e profissional, em atender a população, eu tenho que mostrar meu trabalho, o que eu posso fazer pela cidade. E isso tem dado os frutos positivos, né? A população tem entendido isso, tem acompanhado o meu trabalho. Né? Então, eu tenho que fazer esse trabalho durante 4 anos para mostrar isso. Então, o meu projeto é um projeto mais para o futuro, né? Porque, dentro afinal de contas, foi a primeira eleição ganha, você como vereador, né? Sim, como político, o primeiro cargo político, vamos pôr assim, que eu estou, né, que é vereador. Então, nós temos que mostrar o que você tem de potencial, a população te entender, conhecer você melhor. Eu acho que esse é o foco, você tem que se apresentar como uma pessoa, o que você faz como vereador, qual é o seu trabalho, o que você espera, o que você está fazendo pela cidade. Esse, no meu pensamento, no meu entendimento, é isso. Tá? Nós temos que defender a cidade. Então, eu adoro minha cidade, amo minha cidade, então eu quero uma cidade melhor para todo mundo, não só para mim, mas para todo. Eu tenho minha família, tenho minhas filhas, tenho minha neta, então eu quero um lugar... Já é vovô? Já sou vovô, Então vovô eu quero para minha neta um lugar bom. A cidade é muito gostosa, eu adoro essa cidade, então eu tenho que melhorar ainda mais, né? Dar condições melhores de transporte, condições de saúde, de educação. Eu acho que isso que é Você acha que deu uma... Tudo bem que a gente vê sempre tendo alguns atritos, vocês aí com o prefeito é o executivo, o legislativo, aquela história de sempre, a gente sempre vê isso acontecendo. É uma coisa até certo ponto normal, né? Você acha que a cidade melhorou um pouco, pelo menos, daquela história de terra arrasada, quando saiu o prefeito Cassaro Diego e entrou o prefeito Omar, a crise que se instalou, a crise nacional financeira, que a gente sabe que parece que está querendo sair, mas está difícil de sair, para melhorar um pouco a vida das pessoas. A cidade pegou o seu caminho? Ainda está faltando muito. Eu acredito que está faltando muito. Né? Nós temos problemas, continua a saúde difícil. Eu sempre vejo vídeo seu no hospital. Ontem eu tive uma reunião com o secretário de saúde, cobrando algumas providências. Nós estamos com alguns problemas sérios ainda, né? Questão de Aquela ala que foi inaugurada refrescou um pouco? Eu acredito que não. Eu fui logo depois da inauguração, na semana, né, que foi, eu fui lá, constatei, tinha 25 leitos, né, prontos, novos, bem arrumados, bem feitos. Não estou questionando a questão... A execução e nem a obra. A obra tá ok. O problema é o RH, né? Nós tínhamos uma enfermeira, uma técnica de enfermagem só para atender os 25 leitos. Então, nós estamos com falta de RH. Nós fizemos uma conversa lá, verificamos lá, está faltando 70 profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiras dentro do hospital. É muita gente faltando. Então, não dá para dar condições de atendimento melhor. Então, está sobrecarregando quem está fazendo 48 horas extras, estão fazendo até 100 horas extras por semana. Então, a sobrecarga desses profissionais é muito alta.
eles estão se E dedicando. é perigoso, né? Sobrecarga na área da saúde sempre porque dá problema. Ele vai chegar numa condição física e mental que ele não vai dar conta, ele vai ter que se afastar. Tem solução para isso a curto prazo, Wellington? Ontem eu estava conversando com o secretário justamente a isso, tá? Aliás, está tendo um rolo aí nessa história do secretário Lobo, antigo, com a Plural. Inclusive tem uma comissão, teve dinheiro que não foi desviado, que foi para o bolso, mas foi desviado da saúde e foi para uma outra área da prefeitura. É mais ou menos por aí essa história? Sim, o que foi apurado foi isso. Mas assim, nós temos que ter, o que eu falo, você dizer, ok, é um apontamento, Agora você tem que ter documentos que comprovem que isso foi feito, né? Não dá para você falar que a pessoa é culpada e não apresentar com comprovação. Nós temos que apresentar. Eu acho que a comissão já pediu os comprovantes, né, os balancetes de 2015 até 2017. Isso já foi pedido, já fazia mais de 20 dias. Porque tirar dinheiro da saúde, acho que não tem área mais importante do que a saúde, né? É que assim, são verbas carimbadas que você não poderiam tirar. Né? Ela tem que ser destinada ao hospital, só para aquilo. Então, é igual ao do DAI, né? O DAI nós tivemos também esse caso também, né? Que foi uma outra história. Quer dizer, tirou de lá para suprir aqui e devolveu, mas tirou. Mas você sabe, outro dia eu estava conversando então a gente tem que ver isso muito bem. O Walter lá da rádio, você conhece ele muito bem, diretor de jornalismo, a gente já acompanha a vida da cidade há muito tempo, né? Mudam-se aí os personagens da política, no caso aí da Câmara dos Vereadores e do Executivo, no caso do prefeito, mas os problemas que vêm à tona, vira e mexe, são os mesmos. Ou seja, é o transporte, que a gente vai falar daqui a pouco, é a saúde do hospital, que a gente já está falando um pouco aqui, é o DAI, que sempre é essa autarquia que é superavitária, mas o pessoal quer repassar para levantar dinheiro, eu não sei exatamente o porquê. Você pode explicar por que dessa história do DAI, já emendando numa outra história? Olha, da minha opinião, isso é a minha colocação, né? Sua opinião é muito válida porque você é o vereador do município. Mas eu vejo o seguinte, nós temos lá hoje era para ter 3 empresas que são empresas que estão prestando serviço para o DAI, que para arrumar os buracos na rua, os vazamentos e fazer as ligações de água. A primeira empresa não deu conta, que ela era uma contratada. Não deu conta e entregou. A segunda entrou, não deu conta e entregou. Nós estamos na terceira. Então, a minha preocupação é o seguinte, se a gente vamos fazer uma concessão de uma empresa, a gente está vendo alguns exemplos, por exemplo, Limeira, deu certo, mas Sumaré não. Então, a gente está vendo a nível mundial aquelas empresas tipo Nova York, Londres, né? Londres e na Europa, nos países da Europa, onde estão voltando esse sistema porque a concessão não deu certo. Está estatizando, voltando para o município. Voltando para o município, porque é um bem público. Você tem que... Água, né? É um bem que daqui uns anos nós estamos vendo aí, se a gente não cuidar, né? A dificuldade que nós vamos ter. Então, tem que ficar com quem? Com o Estado que administra isso. Agora, tem que ser bem administrado? Tem. Há soluções? Eu acho que tem que ser ouvido, fazer um fórum, uma discussão melhor. Isso não é feito, às vezes não é ouvido. Você concorda? A gente ouve falar que o prefeito ou os governantes aqui estão deixando o DAI ir para que, de repente, tenha um argumento para que faça essa concessão ou essa privatização no seu nome exato, porque a gente vê reclamação, na rádio todo dia. Cada 10 reclamações, 11 é a respeito do DAI. Ou porque está vazando água, ou porque está faltando água, ou porque abriu o buraco e não fechou, ou porque pediu ligação e não foi feita, ou porque estão... o DAI é o maior número de reclamações, de longe, disparado. Nós estamos tendo reclamação. Ontem eu tinha uma reclamação que é o terceiro vazamento no mesmo lugar. Aí o DAI foi, arrumou, recapeou. Aí abriu de novo no mesmo lugar. Aí o DAI foi lá, abriu, arrumou e recapeou. Agora é a terceira vez, no mesmo lugar. Então, ou seja, 3 vazamentos no mesmo local e o DAI foi... Mas peraí, que conserto é esse? Foi esse? Então, o pessoal disse o seguinte, isso aí tem até uma resposta que me deram, foi a mesma, né? Devido à qualidade e à idade de alguns... encanamentos que são realmente muito antigos, principalmente na área central aqui da cidade, coisas de 1940, 1950, quando não há. A espessura vai diminuindo. Porque era cano de ferro. Mas você tem, por exemplo... Aí a história aqui, você conserta aqui, mas aí ficou legal aqui, a pressão daqui estoura aqui. E aí vai. Então é uma questão que só com o tempo e com essa troca de linhas que já foi proposto, aí tinha até um planejamento que não foi cumprido, né? Nós temos aí também o loteamento, tá? Vamos dizer o BOER, que é o índice lá do BOER, né? 40% dos problemas, segundo o diretor do DAI, 40% dos problemas de vazamento na cidade é no BOER. BOER 1 e BOER 2.
Tá, eu falei para ele, o dia que ele veio falar isso, eu falei assim, tá, mas você está no DAE há 25 anos. Quando você faz um loteamento, a prefeitura recebe, ela teria que ter feito uma fiscalização. Né? Se o material foi de terceiro, então ela foi conivente. Se a profundidade está errada, ela foi conivente. Ela não fiscalizou. Por isso que eu falo, lá no Hospital Nala 1, eu fui todo mês acompanhar a obra. Estou fazendo isso no prédio do PS que está indo novo. Então, para ver se está sendo aplicado de forma correta o dinheiro que está vindo e se está sendo usado o material adequado. Por quê? Você tem que fiscalizar. Se o DAE recebeu o empreendimento do loteador e concordou, porque quando você recebe, você assina que está tudo ok. Tá tudo então, certo. Quem fiscalizou do DAE? Ninguém naquela época. É só porque assinou. Então... só que assim, já faz 10 anos, você não pode nem entrar contra a loteadora, porque já venceu o prazo. Então, você está assumindo um bônus, um ônus na casa, um ônus de quem fez lá atrás. Ele fez errado, mas ninguém acompanhou. O prejuízo agora, nessa atual situação, é nossa? Aliás, esse mistério desses loteamentos, não só aqui na cidade Americana, né, vereador? A gente ouve cada uma que não podemos até afirmar, porque não temos a tal da prova. Bom, mudando para o transporte, pelo menos agora para o trânsito, para depois chegar no transporte. Você vê que eu estou indo por caminho para a gente chegar lá na frente, né? A Americana sofreu aqui algumas mudanças no trânsito, afinal de contas, as ruas são inelásticas, é muito carro para pouca rua. A Americana é um dos municípios do Brasil que mais veículos tem per capita, a gente sabe disso. E a coisa foi aumentando, a cidade foi crescendo, os municípios foram se conurbando e, quer dizer, a coisa foi enroscando. De repente tem dia que a cobra morde o rabo aqui e a gente não consegue andar. Mudou muita coisa. Você aposta que essa pequena mudança, que nem você disse agora há pouco, está sendo feita em módulos aqui no trânsito da cidade. Esse é um problema de Americana, mas tenho certeza que nas cidades ao redor aqui também o problema é próximo ou parecido. Você acredita que é um passo para uma solução, não 100%, mas para que o trânsito flua um pouco melhor? Eu acredito. O primeiro passo que foi dado. Né? Da forma do primeiro passo que a Dom Pedro foi feito, eu acredito que melhorou. Eu peguei lá, fiz o sentido Nova Odessa, achei que fluiu muito melhor. Né, do que pela Anhanguera, que era a parte de baixo. Então, eu acredito que em modos vai funcionando. Tem que ser feito para ir adequando também, né? Porque você vai se inteirando do que está fazendo. O duro é você implantar tudo uma vez. Agora, a questão do nosso transporte, que todo mundo utiliza carro, porque nós não temos um transporte coletivo de qualidade e com preço interessante. Não é só coisa americana também. O Brasil nessa então, coisa... Então, se você... Hoje, a gente está entendendo as grandes metrópoles, elas estão investindo em transportes de massa. Então, o que os prefeitos, os governadores, né, os presidentes estão fazendo? É investir em meio de transporte de massa. Tanto que, por exemplo, tem cidades que no central você tem que pagar pedágio para entrar no centro urbano. Nova York, inclusive, para você parar um carro na rua é um absurdo, tudo caro, muito caro. Hoje a valorização de você ter um imóvel, um apartamento, morar perto de uma casa, a valorização é exatamente próximo ou não a uma estação de metrô, porque tudo funciona. Né? Tudo funciona, tudo anda. É o contrário, por exemplo, de São Paulo está melhorando bastante. Ainda está muito ruim, mas já está bem melhor do que estava, você sabe disso. Sim. Mas a Americana parece que é uma coisa meio difícil, né? Foi essa primeira mudança, agora tem a segunda que foi feita a partir de ontem, né? Que tá a alteração aqui do viaduto Centenário. Então, mas fez também uma parte, né? Já fez uma parte do viaduto para o pessoal entender melhor como vai ser trânsito. Então, você vai mudando, vai instalando aos poucos. Então, nós estamos que só vai dar certo, assim, eu acredito que funcione. Né? A única questão que eu tenho até colocado que é as 3 faixas em cima do pontilhão que eu sou contra, porque nós não tivemos uma experiência. Para o pessoal que de repente não sabe, tem o viaduto Ralph Biasi, que é o viaduto Centenário, que foi feito, aliás, de uma maneira errada, né? Ele foi feito, como é que fala? Sem planejamento. O planejamento acho que teve, mas que teve falcatrua ali, com certeza, porque aquele viaduto era para ser mais ao pé da Saudade, mais ao pé aqui da 9 de Julho, eram para ser 2 vias, 2 que vão, 2 que vêm, e foi feito tudo errado. Só que isso foi feito em 74, 75, 76, a cidade tinha 60 mil, hoje tem 220, então por aí você imagina o rolo que está aqui na cidade, né? 3 pistas num viaduto com essa idade, você acredita que comporte mais pelo peso ou pela
largura dos veículos, como é que foi feito para 2, vai ter que andar 3 e aí? Nós fizemos um requerimento pela Câmara solicitando informação técnica. Nós queremos uma informação técnica, se vai ser feito, qual a informação técnica que você nos dá para ter um resguardo de segurança. Que vai ter sustentabilidade esse viaduto, que não vai cair. Que não vai ter sobrecarga, porque o pontilhão tem 70 anos, aí ele foi calculado com uma sobrecarga de peso. E todo o cálculo de uma ponte... 70. Mas não sei, mais ou menos isso. Não, ele é de 74, 75, o centenário. O Amadeu Elias, sim. É mais antigo. É mais antigo. Não, agora você me assustou, eu não estou tão velho, eu vi fazer aquele viaduto. Então não é tão velho. Não, ele é de 74, 75. Mas é um viaduto que foi programado, apesar que antigamente se fazia um pouco diferente as obras, se colocava com mais excesso de concreto. Hoje a gente faz muito no cálculo realmente exato, para economizar e ter uma economia maior em termos de material. Então, eu não sei, isso eu queria uma parte técnica da sobrecarga, porque quando você define essa questão de trânsito, você tem que pensar na sobrecarga do pontilhão. Com certeza. Se vai, por exemplo, um caminhão e um ônibus, e mais um carro... Ou 3, que for o caso, né? Então, aí você pensa também na faixa. O pontilhão, ele não é tão largo. Ele vai caber o guarda-rail, né? Também é baixo. Segurança também é baixo. Então, de repente, você tem que pensar em toda essa questão de trânsito e de sobrecarga. Então, nós fizemos uma pergunta técnica e nós não tivemos resposta técnica. Então, isso tem data não entendemos direito qual é a tua pergunta. Para ser implantado agora, Wellington? Olha, pelo menos a mudança do novo viaduto. Pelo que eu sei, agora o próximo passo já começaram. Hoje eu passei lá, já começaram a mexer, então eu acredito que vai ser instalado. Mas eu não sei se vai ser as 3 faixas. Eu acredito que a princípio seriam 2. Eu acho que tem que ser comedido. É o que eu falo, vamos fazer a coisa devagar. Se der, a gente faz. Mas a gente não tem respaldo técnico. E essa que é a minha preocupação, é o respaldo técnico. E se de repente a sobrecarga foi excessiva de carros em cima e dá uma principalmente rachadura, no horário de pico, né? Tipo, pela manhã, final de tarde, como em qualquer cidade aí, né? Então, isso é a minha preocupação maior. Então vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai falar exatamente sobre esse transporte coletivo da cidade americana que foi tentado por uma mudança, não deu certo, voltou ao que era. Mas eu acho que não vai melhorar muito também, não. A gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibitura. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes.
Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, Rede Paulistana de TV, aqui de Americana, para cidades aqui que cercam a Americana, né? Que faz parte da Grande Campinas. Eu ia falar da Grande Americana, porque o pessoal fica bravo com a gente. Região Metropolitana de Campinas. Bom, estou aqui com o vereador Wellington Rezende, falando sobre as coisas aqui da nossa cidade, pela política nacional, estadual, e agora vamos chegar aqui ao sistema radial. Bom, o trânsito em toda a cidade que vai crescendo, né, Wellington? Sim. Me acompanha se eu estiver errado, me corrija se eu estiver errado. As coisas, lógico, vão complicando, o número de pessoas aumenta, o número de passageiros também, só que a qualidade teria que acompanhar e não vem acompanhando há muito tempo. O pessoal não está contente com o transporte aqui da cidade americana, que inclusive está sob júdice, né? Tudo isso que está acontecendo, se de repente desse certo, não deu, voltaria tudo? Como é que faz, de repente, uma história dessa, que a companhia está trabalhando sob um mandado de segurança? Correto, isso. A empresa está trabalhando sob mandado de segurança porque ela deixou de pagar. Até nós questionamos isso na sexta-feira passada com a empresa, que foi 6 vereadores, né? Nós estamos acompanhando todo esse problema, não só eu, como todos os vereadores, estamos acompanhando todo esse problema. E nós questionamos fizemos algumas questões da empresa. Uma das questões foi essa, falei, tá, e como tá? Porque ela entrou em júdice porque ela não estava pagando. E aí eles falaram que já deram uma porcentagem, acho que foi 30% em dinheiro, e negociaram as outras do ISSQR. Dívida da empresa com a prefeitura. Isso. Então, porque o mandato de segurança foi justamente por quê? Porque a empresa não estava pagando, o prefeito solicitou o cancelamento do contrato. Você está nos devendo, então rompe o seu contrato unilateralmente, né? Então mas aí eles entraram com mandado de segurança, questionando que eles vão pagar, e eles estão fazendo. Segundo a informação que eles me passaram, eles estão pagando isso parceladamente nessa dívida. Nós questionamos também, eu pelo menos questionei qual a prognóstico de melhoria do transporte em cima dos ônibus, que a gente tem algumas experiências aqui próximos, até em outros países, dos ônibus elétricos. Eu perguntei para eles qual é a possibilidade. Nós estamos com uma empresa, inclusive eles levantaram uma empresa em Campinas que está fabricando ônibus elétricos, que tem uma empresa, acho que da China, né, que fabrica. Ônibus elétrico não é aquele modal antigo onde teria que correr sob os cabos, né? Não, ônibus elétrico é a bateria elétrica, solar, né, recarregável pelo solar. Tá? E é uma outra tecnologia. É uma outra tecnologia. Então, aí eles até falaram para mim que o ônibus hoje, o que usa nas linhas normais é 350 mil e o que o elétrico seria 1 milhão. Eu não verifiquei, eu sou muito de verificar as coisas. Então vou ver se isso procede. Então eu estou pensando em ir na fábrica aí para dar uma olhada nisso. Porque de repente a gente está vendo algumas experiências em Campinas, tem também. Eles cederam 2, 3 ônibus lá para fazer um teste. Gratuitamente para a cidade verificar. Aqui a gente está meio atrasado, porque aqui nem o biodiesel acho que chegou, né? Não, então, nós não temos nem o biodiesel. E o preço do combustível, a gente está vindo aí estratosfericamente com o dólar, com essa alteração, o preço. Então, nós sabemos que isso vai impactar onde? Na passagem. Com certeza. Então, eles já falaram. Então, o que eles fizeram? Qual é onde impacta o custo? Segundo a informação deles também, no combustível e no trabalhador que trabalha para a empresa. Então, se ele tirou de fora o cobrador, já vai ter uma redução, né? E o combustível é outra situação que impacta. Ele falou que os ônibus gastam 2 litros por quilômetro, né? É muita antigo, coisa, né? É um gasto muito alto, né? Muito alto, então né? eu falei, nossa, muito alto. Então teria que ver uma situação melhor nessa questão. Quais são os custos maiores que nós temos hoje para elevar o custo da passagem? Eu acho que você tem que analisar muito bem isso e tentar alternativas. Eles falaram assim que é muito caro, que não compensa, que hoje no Brasil essa tecnologia solar e fotovoltaica não dá certo. Eu fiquei assim, não, tá, vocês têm essa opinião, eu ainda não tive a minha. Controvérsia. Temos que ver. Então, nós fomos conversar e verificamos vários pontos com eles nessa questão, né? Principalmente nessa questão do custo. Então, nós entendemos o seguinte, que isso pode cair, né? De repente, se eles não cumprem, o prefeito pode pedir a derrubada do mandado de segurança e essa empresa ter que sair de prestação de serviço da cidade. Tá, mas o assunto agora, para a gente chegar no ponto X aqui, foi esse sistema radial. Bom, antigamente a cidade saía um ônibus de uma ponta, atravessava, ia até a outra, passando pelo centro. Assim eram as linhas que, de repente, traçavam a cidade, né? Correto.
todo mundo reclamando pelo preço, principalmente pela demora dos ônibus e pela demora a chegar ao destino também. Aí foi proposto essa maneira diferente do sistema radial, ou seja, os ônibus saem dos bairros, vêm até o centro, aí o pessoal troca de veículo, de ônibus, de carro, como eles falam, né? E pega um ônibus até o destino final. Correto. Isso aí você não pagaria 2 passagens, é uma passagem da saída até o seu destino. Essa era a história. Não deu certo. Por quê? Olha, são 2 fatores. Nós questionamos eles. Eu fui em uma reunião antes de instalação do radial, do sistema. Radial. Eu fui e perguntei para eles, olha, primeira coisa, vocês não explicaram corretamente todo esse sistema. Né? A informação para o cidadão não chegou claro. Né? Não, mas a gente vai fazer outdoor no dia. Eu falei, não. Nós fizemos, eu falei, olha, vocês teriam que explicar. Eu falei assim, essa questão de 1h30 é só na hora de pico ou é o 24 horas? Não, é 24 horas. Eu falei, mas o cidadão não está sabendo disso. Ele achou que era só no horário de pico. Então, essas explicações também eu coloquei a eles. Outra questão é a venda, tá? Se você está aprendendo a montar um sistema onde você vai cobrar eletronicamente os passes, né? Tem que ter passe eletrônico, você tinha que ter instalado isso com cabine, você tem que difundir isso mais, você tem que ampliar isso. Eu falei assim, já que você não tem aí o cobrador, o motorista recebendo e fazendo troco, é absurdo, né? Absurdo. Isso não existe. Nós ficamos no terminal urbano. Antes da gente falar com eles antes da instalação, nós fomos verificar. Pô, nós pegamos um ônibus lá da Praia Azul até ao centro. Nós demoramos 1h15 para pegar outro ônibus de volta. Você foi fazer o teste? Para fazer o teste. Não achamos que a coisa andou, entendeu? Aí nós ficamos no terminal, nós verificamos que os cobradores trabalhavam bastante. A pessoa fala, não, mas é uns 5% que... Não é 5%. Eu vi lá. A maioria do pessoal é pagando com ticket, né? Com dinheiro para poder pegar. Então, isso demora, porque o cobrador tem que pegar todo mundo e você não pode pular fila. Quer dizer, você tem que pagar para aquilo. Aí, o tal do troco. Falta 10 centavos. Você senta aqui e espera alguém pegar. Então, vai criando uma sistemática complicada. Então, a gente via que o ônibus demorava tipo 5, 10 minutos para poder entrar todo mundo. Então, já demorava o percurso dele. Se cada lugar que ele parar para cobrar, demorar 10? Então, no final do percurso, ele está atrasando a linha dele toda. Eu tenho aí um vídeo que a gente vai ver agora aí. Atenção aí, Léo, por favor, do prefeito, juntamente com o vereador, acho que foi o Juninho, que esteve aí explicando o porquê o prefeito voltou atrás. Até o prefeito disse o seguinte, aqui tem uma colocação, ele até falou, olha, errar é humano, eu não tenho vergonha de errar, acho que está errado, vamos voltar ao método antigo, né? Ele admite os erros, cobra da VPT aí 80 ônibus na cidade, você disse que são 68 que estão em trânsito, né? E cancela o sistema radial. Vamos ouvir aí a palavra do prefeito Omar. Eu peço desculpa para a população, porque nós queríamos melhorar e não piorar. Então foi determinado, eu já determinei, não é possível fazer amanhã, porque existe uma série de fatores que, para você mudar os horários de ônibus, as pessoas podem sentir dificuldade com o horário que eles estão habituados, por causa dessa radial. Então foi determinado que a partir de sábado volta a operar o sistema anterior. E nesse meio tempo a gente vai procurar ver se melhora o sistema. Nunca mais fazer uma experiência dessa, querendo fazer as pessoas passarem as dificuldades que passaram. Então, eu peço mais uma vez que errar é humano, como eu disse, eu não sou perfeito. Eu acho que a virtude é a pessoa entender que errou e voltar atrás e não querer ditar normas que não interessa a toda a população americana. Nós vamos fazer as vistorias lá e intensificar as vistorias na garagem, e eles têm que manter o que está no contrato de concessão, sob pena da gente entrar com outro processo e fazer eles cumprirem o que foi assinado no processo de concessão de exploração de transporte coletivo aqui americano. Nós não podemos aceitar nunca uma diminuição do número de ônibus, desde que o contrato consta que é 80 ônibus que eles têm que manter. Eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito Omar Najjar pela força e pelo reconhecimento que a população da Americana realmente estava sendo prejudicada. E agora, a partir de sábado, tudo volta ao normal e, se Deus quiser, o transporte público da Americana venha melhorar nesses anos. Obrigado, prefeito.
Tá certo, tá aí o Juninho, o prefeito já fez uma moral com o prefeito, né? Com a população também. E o prefeito está cada vez mais parecido com o seu hábito, pai. Você não conheceu, né? Não é da sua época. Está cada vez mais. Vi agora até está aparecendo na cara bastante, do hábito. Bom, o que você achou da explicação do prefeito? Na realidade, foi o seguinte, nós vereadores, na semana passada, nós somos 6 vereadores, e das cobranças foi justamente o contrato de prestação de serviço. E eles apresentaram 68 anos, por isso que a gente tem esses dados. E a gente cobrou, né, um dos vereadores também cobrou, mas o contrato é 80. Então, o contrato não está sendo cumprido. Não. Então, se não está sendo cumprido, não é agora. Ele veio tempo, lá né? atrás. Tá, e quem fiscaliza o cumprimento do contrato? É o secretário de transporte ou o subsecretário, Subsecretário. no caso? Então, a gente não viu... Você está dando a entender que ele não está fiscalizando. Correto, é isso, porque nós estamos fazendo a parte que talvez caberia até o subsecretário estar acompanhando. Isso não é o seu papel, o papel do subsecretário. Sim, nós vamos tentar, porque como a população nos liga muito, todos os gabinetes receberam muita enxurrada de reclamações, solicitações, eu recebi mais de 100, todo dia tem essa situação, e o pessoal reclamando. Então nós vamos em loco, eu fui em loco, outros vereadores foram, nós estamos acompanhando. E nós estamos cobrando da empresa um posicionamento, esse foi o que nós fizemos sexta-feira. E das situações foi justamente isso. Tanto que eu fiz um requerimento anteontem na Câmara cobrando e fazendo uma petição, dizendo ao prefeito para que ele suspendesse isso. Porque nós vimos que isso não ia dar, em vez de simplificar, ia complicar. Entendeu? Nós cobramos da empresa, eles falaram que ia aumentar os ônibus, mas não falaram quanto é os ônibus que eles iam aumentar. Nós vimos algum ônibus, pelo menos que eu vi, um amarelinho, que eu não sei se é da empresa. Vários amarelos, né? Então, mas porque nós questionamos semana passada que tinha 68 e o contrato era de 80. E aí ficou, a empresa não soube, não, mas aqui a gente teve um acordo para reduzir por cada crise, sabe? Nada muito explicado. Se você tem um contrato, você tem que cumprir. Tem que seguir, nós não tivemos quebra do contrato. Nós não tivemos nenhum aditivo nesse contrato dizendo que tinha que ter reduzido. Tá? Então, igual eu pedi... Acordo verbal fora do contrato não vale. Não vale. Então, nós pedimos também dos cobradores, eu queria o acordo coletivo, porque tirou os cobradores, tem uma lei municipal que não pode tirar os cobradores. Aí ele falou, não, nós temos um acordo coletivo que podemos retirar os cobradores e nós vamos pagar a eles R$17 por dia de ajuda de custo, porque nós não temos um cobrador. Então, esse acordo... Tudo fora da lei. O acordo coletivo até estaria dentro da lei, mas assim, eu quero saber se os cobradores estão sabendo disso, se eles realmente estão recebendo. Então, isso é verificação. Nós temos que ver em loco se isso procede, se a informação cabe ou não, entendeu? Bom, Wellington, a gente chegou ao final aqui do programa, eu já estou convidando você para uma próxima, aí porque a gente vai esperar ver o que vai acontecer, né? Porque o que já estava ruim... ficou pior. Voltou ao que estava ruim. Quer dizer, o que estava ruim continua ruim. Continua. Que é o transporte que já estava do jeito que vinha sendo aí. Sim. Várias reclamações todos os dias. Quer dizer, a coisa não vai melhorar. Essa é a conclusão que a gente tem aí. É difícil de falar para o pessoal de casa, mas vamos ver se de repente a coisa muda e a gente aposta nisso também. E não tem nada que não possa ficar pior ainda, porque vem aí ainda o corredor metropolitano, né? Sim. E de repente aí os ônibus, quer dizer, parte dele, porque tem parte que está funcionando, parte não. Essa é uma outra novela que parece interminável também, né? O pessoal que conhece um pouco dessa história, eu sei como é que começou, mas não faço ideia como é que vai terminar essa história. Wellington, obrigadão pela participação, acho que foi esclarecedor, tá aí o prefeito, você também, colocando aí para a população aqui da cidade e também das cidades circunvizinhas que utilizam o transporte. Muita gente trabalha aqui, muita gente mora fora, trabalha aqui, quer dizer, todo mundo sabe mais ou menos do que a gente está falando das emissoras que fazem parte aqui da RPTV. Obrigadão mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tá certo. Gente, obrigado pela participação. Amanhã de volta a partir das 10h20. Amanhã eu tenho aqui o pessoal da FAM, terceira Emprega FAM, que acontece nesse sábado. Você que está desempregado, fique ligado. Um montão de vagas de emprego para você. Fique ligado amanhã, 10h20, aqui na RPTV. Tchau.